A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus. Aqui sou eu mesmo, o irmão Isaac, com mais uma lição para ler e assim estarmos aqui nos edificando com a palavra de Deus e aprendendo estes ensinamentos extraordinários pela palavra de Deus nas lições bíblicas das escolas bíblicas dominicais. Irmãos, estamos mais uma vez com este exemplar do ano de 1941, do trimestre dos meses de janeiro a março de 1941. Aí está a capa da lição, cerca de 80 anos, né? Cerca de 80 para 90 anos, irmãos. Há bastante tempo atrás estavam os nossos irmãos com um exemplar desses em mãos, né, estudando a palavra de Deus, naquela satisfação, naquele clima de paz, de segurança, de satisfação, nas manhãs de domingo, em um templo do Senhor, para aprender e estudar a palavra de Deus, através da Bíblia e nas lições bíblicas das escolas dominicais. Amém? Os irmãos já conhecem essa revista, né? Já tem um vídeo aí com essa revista. Os irmãos já conhecem bem, né? O comentarista. Eu vou até colocar aqui o card de referência, que fica aí no lado superior direito, né? Eu vou providenciar isso para os irmãos acessarem essa primeira exibição dessa revista, onde eu falo sobre cada lição registrada e sobre o comentarista. E li, né, a lição de Jeremias, Fidelidade de Jeremias. Hoje eu vou estar lendo uma outra lição, registrando aqui, neste vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, eu convido cordialmente, pedindo com bastante humildade. Se inscreva e compartilhem. Registra também o teu like e comenta, ao menos um ok ou um oi, mas não deixa também de comentar, certo? E assim, né, estaremos fazendo este canal crescer, a plataforma também recomendar esse canal quando aumenta o número de inscritos, compartilhamento, comentário, likes, né? A plataforma se encarrega de promover o canal para que outras pessoas também estejam usufruindo desse conteúdo. Então, irmãos, para ganharmos tempo e não ficar um vídeo enfadonho, né, geralmente o vídeo chega a ser de 30 minutos no máximo, 30 e alguma coisa. Vamos lá, né? Você também pode mexer com o cursor se estiver no computador, né? Ou então, se já estiver no celular, né, clicar na tela, vai aparecer aí aquela engrenagemzinha, onde você pode clicar nela e você vai ver a velocidade do vídeo. Você pode até aumentar a velocidade até o número 2, fica bem rápido. E assim você vê o vídeo completo, sem fazer cortes e no tempo bem abreviado. Geralmente, quando é 30 minutos, desce para 15 ou menos de 15 minutos. Então vamos lá. Amém? Graças a Deus. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente veja ainda melhor
a lição. Deixa eu ver, eu acho que aqui está no máximo do zoom, ficou na medida. Na tela aí dá bem, para ver bem claro, bem nítido, né? Lições bíblicas para as escolas dominicais para adultos, primeiro trimestre, janeiro a março de 1941. Vocês podem dar a pausa e ler detalhes do conteúdo para as Assembleias de Deus do Brasil. Aí, irmãos, aqui, exemplar antigo, preparadas por Samuel Nistron. Samuel Nistron, irmãos. Deve ser ele mesmo, né, o comentarista. Antigamente dizia o comentador. Irmãos. É ele mesmo, Samuel, preparada pelo Samuel Armstrong. Não sei se é pastor, missionário. E nós vamos, irmãos, para a lição de número, pelo que me recordo, é de número 7. Mas como vocês podem ver, no trimestre foi bem trabalhada a estrutura da lição também. Eles fizeram comentários sobre a história de Israel, divisão do reino, Neemias, e fizeram distribuição bem colocada: o reino de Israel, Samaria, né, e o reino de Judá, Jerusalém, o reino do norte e o reino do sul. E uma lição bem estruturada, irmãos. Mas a que eu vou estar lendo, pelo que me recordo, é a lição de número 7. Está por aqui. Vamos ver. Está um pouco aqui atrapalhado aqui. Lição de número 7, irmãos. Deixa eu localizar. Sim, é essa lição aqui, irmãos. Os irmãos costumavam começar a lição com as leituras diárias, irmãos. Começava assim, ó. Aqui começa leituras diárias. Tem aquele acentozinho ali, né? Aí tem o mês, o dia do mês, o dia da semana, a leitura diária. Aí tem aqui segunda, 10 de fevereiro, um menino rei. Na terça, Joiada apoia o rei. Na quarta, reforma espiritual de Judá. Na quinta, Joás restaura o templo. Sexta, morre Joiada e o povo apostata. Sábado, o título da leitura diária foi Castigo da Apostasia. E no domingo também tinha, né, a leitura intitulada Deus ampara os fiéis. Está aqui, lição 7, 16 de fevereiro de 1941. Joiada, conselheiro do rei Joás. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículos 1 a 2, 4 a 10, 14 a 18, 23 a 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbias de Bérseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram.
E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalim. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta de Moisés, o servo do Senhor. Havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E, depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro para diante do rei e de Joiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos contra Joás. Texto áureo. O Senhor preserva todos os que o amam. Salmo 145, versículo 20. Tem um resumo da lição. Tópico 1. Felicidade de ter um conselheiro fiel e experimentado. Tópico 2. A cooperação entre Joás e Joiada para a reforma do templo. Tópico 3. A morte veio interromper um ministério útil e abençoado, e em lugar são aceitos conselheiros corruptos. Tópico de número 4. Juízos executados sobre Joás. Joiada deve ter nascido no fim do reinado de Salomão ou logo após a divisão do reino. Portanto, podia-se recordar dos dias bons do reinado de Asa e de Josafá, e dos dias difíceis sob Jorão, Acasias e Atalia. Joiada era sacerdote, e pelo seu matrimônio era relacionado com a casa real, pois a sua esposa era filha do rei Jorão. Esta salvou o menino Joás quando a rainha-mãe, cheia de ira pela morte dos seus descendentes em Samaria por Jeú, começou a destruir a semente real da casa de Judá. Ela era tia do menino
e escondeu-o dentro do templo, onde o seu marido, pela sua idade e relação social, deve ter tido grande influência. Mais tarde, quando Joás tinha 7 anos de idade, Joiada fez uma aliança com os chefes do exército, a fim de que o legítimo herdeiro subisse ao trono, e fez ungí-lo, coroá-lo e proclamá-lo rei. Joiada, então, estava rodeado de seus filhos, também sacerdotes, que participaram deste ato. Tópico de número 1. Joás era menino quando subiu ao trono, ao qual chegou pelos esforços de seus tios. Joás teve a felicidade de ser ungido por Joiada. Joiada tornou-se uma coluna do reino e incitou o rei para o bem, enquanto vivia. Porém, vemos mais tarde que o rei, entretanto, não se tornou coluna para o seu povo. Coisa feliz para os novos é estar sob a direção de conselheiros sábios e aprovados pela experiência. Quem é moço, deve considerar isto uma felicidade e bênção, pois muitos que se libertaram do conselho dos velhos fizeram-no para se manterem numa fornalha de provações e desastres. Quem não aceitar conselhos dos que já foram provados e alcançaram maturidade, não pode ser socorrido. Joiada foi quem arranjou esposas para o rei e certamente fê-lo de tal forma que não houve embaraço para Joás. Jezabel e Atalia tinham se tornado notáveis, mas para o mal. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Roboão perdeu grande parte do reino porque não escutou o conselho dos anciãos. Tópico de número 2. Durante o tempo em que Atalia reinou como esposa do rei e depois como rainha-mãe, os 6 anos que reinou em Judá contribuiu para introduzir muita idolatria, muita desordem e desleixo no templo do Senhor. O templo precisava de uma grande restauração, mas os recursos faltavam, pois o povo se esquecera dos seus deveres para com o Senhor. A falta em grande parte estava nos levitas que não trouxeram as ofertas à tenda de testemunho. O rei moço estava ansioso de ver alguma coisa feita no sentido da restauração e até parecia mais zeloso do que o seu tio, o sumo sacerdote. Muitas vezes existe muito mais zelo naqueles que estão menos firmes para que as coisas exteriores da obra se efetuem, do que entre os que são verdadeiras colunas, porque estes não olham primeiro para as coisas exteriores, mas desejam ver a renovação começar pela raiz. O primeiro apelo não deu resultado. Inventaram um novo modo de colher os auxílios. Fizeram uma arca e um buraco na tampa e a colocaram fora, à porta da casa do Senhor, e anunciaram o que estava prescrito desde o tempo de Moisés, e o povo com seus príncipes deram com alegria, até poderem acabar a obra. Às vezes, um novo modo de trabalhar ou de contribuir dá resultado, quando o povo está preso à velha rotina. A oferta que cada um devia dar era metade de um ciclo, o resgate da alma. Mas houve dinheiro de sobra, que bastou para fazer vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar, vasos de ouro e de prata.
O rei e o seu conselheiro forte, Joiada, receberam o dinheiro que sobrou, mas fiéis a Deus, não o usaram para o seu próprio conforto, mas foi aplicado em coisas úteis para o Senhor. Tópico de número 3. Joiada tinha sido um homem de princípios e era firme nas coisas de Deus. Por isso o Senhor lhe deu longa vida e a palavra do salmista nele se cumpriu. O justo florescerá como a palmeira, na velhice ainda dará fruto, será viçoso e florescente. Salmo 92, versículos 12 ao 14. Os serviços que ele prestara ao seu povo e ao seu país, sim, o próprio rei lhe devia a vida e a coroa. Foram recompensados com a estima em que era tido entre o povo, e a sua memória foi guardada pela sepultura que o recebeu entre os reis ilustres na cidade de Davi, onde o próprio rei Joás depois não achou lugar. O valor e a significação de Joiada no reino foram conhecidos do rei, foram então manifestadas. Talvez o rei não se conhecesse a si próprio. Muitos que procederam bem e deixaram boa obra feita, mas unidos a outro companheiro, mais firme e prudente, quando ficam sós, mostram-se vacilantes, incertos e até perigosos para a própria obra que fizeram e que lhe está entregue. Os conselheiros entre os príncipes de Judá, que conheceram a fraqueza do rei, abusaram com as suas bajulações e o conseguiram induzir aos seus planos, guardados talvez durante muitos anos, e a idolatria encontrou outra vez a porta aberta. Guardai-vos contra os bajuladores. São os inimigos mais perigosos, pois eles buscam alcançar os seus objetivos com falsidade, e quem mais perde é aquele que aceita a bajulação. Eles, muitas vezes, vêm com elogios para depois pedir licença para abrir a porta da tolerância que permite a vaidade e a avareza e outros males entrar na igreja. Os elogios e os favores recebidos prendem quem for fraco e a porta da tolerância se abre. O resultado é certo: as bênçãos, a proteção e a alegria do Senhor desaparecem, e em lugar começam as perturbações e os castigos que vêm do Senhor. Tópico 4. Os profetas avisaram o rei e o povo de que viria por causa dos seus pecados. Um dia Zacarias, filho de Joiada, profetizou dentro do templo contra as transgressões e foi morto por ordem do rei. Assim o rei fraco e sem caráter tornou-se ímpio, matando o filho do seu melhor amigo, um que ajudou o seu pai a ungir o rei. Mas está longe a fraqueza de caráter da impiedade. O inimigo com pequeno exército fora suficiente para derrubar o exército grande de Judá, espalhando destruição entre o povo e os príncipes e levando despojo dos tesouros reunidos na casa do Senhor e na casa real durante 3 reinados antes do céu. Não tardou um ano e os resultados da sua desobediência se manifestaram. Uma coisa é certa: tudo o que o homem semear, isso também se fará. É uma história triste. Muitos estão ocupados no serviço do bem e com dedicação para, nos seus últimos anos, se precipitarem na desgraça. Ser enfermo e assassinado traiçoeiramente foram os resultados de ter traído a Deus e assassinado o profeta.
Assim, irmãos, nós concluímos a leitura de mais uma lição que vai ficar registrada aqui no canal, e as pessoas que estiverem acessando vão estar ganhando uma intimidade maior com a Bíblia, conhecendo assuntos bíblicos, conhecendo a Bíblia, que é uma bênção para nós. A providência dos céus, a providência de Deus. Então, com muita satisfação, estou concluindo a leitura de mais uma lição bíblica e convidando humildemente você a estar se inscrevendo aqui no canal. Amém? Se inscreva, compartilhe, comente, ative o sino de notificações, dá o teu like também. Você vai estar fazendo este canal crescer e principalmente outras pessoas estarem sendo consoladas, edificadas, exortadas, mas pela palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor, e se Deus quiser, até um próximo vídeo.